O médico ortopedista Moisés Cohen lançou o seu livro, Uma Jornada de Paixão e Dedicação, no qual ele conta a história de sua vida. Este livro está à venda no site do Nibs Bazar e você encontra ele na aba de Diversos. O lançamento do livro Uma Jornada de Paixão e Dedicação de Moisés Cohen aconteceu na Unibis Cultural, reunindo amigos e admiradores do grande médico paulistano. A obra, com 63 depoimentos, narra a trajetória desde o início como um cantor na sinagoga, para custear a faculdade de medicina, até a sua consagração como um dos maiores ortopedistas do país. Durante o evento, Dr. Cohen compartilhou memórias de sua vida, destacando sua dedicação à medicina e ao esporte. Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB e amigo de longa data de Moisés Cohen, escreveu o prefácio do livro e conduziu o bate-papo. Bom, Moisés é um amigo meu e eu, na verdade, ao ler o livro, fiquei muito emocionado, porque tem toda uma história que, no fundo, a gente encontra identificação. O lado judaico, o lado médico. A família do Moisés originariamente era do Cambuci. Eu vi o Moisés contando que ele atuou no pavilhão Fernandinho da Santa Casa. E eu, quando tinha 12 anos de idade, fui operado no pavilhão Fernandinho da Santa Casa. Talvez até por tudo isso, é um momento, é um prefácio especial. Porque não é só de uma pessoa que pede por uma atribuição minha comunitária ou papel de liderança, enfim, mas eu me vi dentro daquela história. Então foi muito especial. E o Moisés é uma pessoa especial, Moisés é alguém que merece muito respeito e, no fundo, alguém que serve de inspiração para nós que somos seus amigos e principalmente para os mais jovens. Quando a gente fala de jovem, a gente fala sobre tudo. Então Moisés continue com muita saúde, inspirando a todos nós. Livros médicos, eu tenho hoje publicados 13, muitos artigos, mas esse é diferente. Isso aconteceu por conta de uma amiga, na verdade filha de um amigo médico, que me ligou. Será que você daria um depoimento? Meu pai gostava muito de você. Eu falei, eu gostava muito dele. Claro que sim. A moça que veio, da Nilma, que veio me entrevistar, ela já tinha me brifado, já sabia da minha vida e falou, você tem que escrever um livro da sua vida. Eu falei, imagina, quem que vai querer saber da minha vida? Tudo bem, mas eu não tenho tempo. Eu falei, preciso de 1 hora por semana no telefone. Falei, tá bom, vamos embora. E aí ela foi fantástica. 1 hora, às vezes 1h30, mas a gente ia se empolgando. Eu ia contando histórias que talvez eu não tivesse mais por que contar e nem para quem contar. E aí ela ia atrás. Então, cada vez que eu falava de alguém, ela pegava o contato e ia atrás desse alguém pegar o depoimento. Então, o livro versa eu contando história e pessoas que eu refiro no livro contando ao seu lado da história. E a vida foi muito boa comigo. Eu acho que nem os meus mais arrojados sonhos de infância ou de adolescência conseguiriam alcançar tudo que a vida me presenteou. Então eu sou muito feliz por tudo que aconteceu, minha família, minha esposa, minhas filhas, meus netos. Realmente eu acho que tudo é emoção. A gente começou as conversas, né? Toda semana a gente tinha uma sessão, né? E ele foi muito generoso, sabe? Assim, ele se abriu muito, contou muito, com muito gosto. E a cada conversa eu ficava mais fascinada pela história dele, que realmente é muito especial, sabe? Assim, ele é um homem muito bravo, muito valente, muito corajoso e ao mesmo tempo muito doce, sabe? Ele é uma pessoa de uma doçura e de uma gentileza tão grandes. E aí a gente conseguiu construir, né? E eu brinco com ele que ele é como o Moisés da Bíblia, que é... Eu falava o nome dele para as pessoas, olha, eu quero entrevistar você para o livro do Dr. Moisés, que todos os mares se abriam, porque todo mundo queria dar um depoimento, porque ele é muito querido. O livro foi distribuído gratuitamente durante o evento, com um pedido especial, que os participantes fizessem doações ao Nibs, cuja renda será revertida para os projetos sociais. Para a gente, assim, é incrível. Moisés é meu médico, amigo pessoal, merecedor de todo reconhecimento e admiração. Acho que ele é um exemplo para nós, como comunidade, no Einstein, aí, né, para o mundo, e um dos maiores ortopedistas aí do nosso país. Então, realmente é incrível, ele tem uma história de vida super inspiradora, uma história de superação, de resiliência e uma conexão com a comunidade judaica, as nossas tradições. Então, é maravilhoso. Acho que a gente não poderia estar mais feliz.
A família, peça fundamental na vida do ortopedista, sempre presente, fala do orgulho da trajetória e da admiração pela sua história, compartilhada no livro. Ele é uma pessoa assim muito parecida no que está nos livros, na câmera, porque ele é sempre assim. Mesmo se ele fazer alguma brincadeira, ele fala alguma coisa séria e pertinente que eu provavelmente vou usar. E como ele falou na entrevista, ele fala, a coisa que ele mais fala pra mim é pra eu ter foco, desde que eu tinha, acho que 6 anos, assim, faz muito tempo. E outra coisa que ele fala muito pra mim é que tudo que ele me pede pra fazer, ou me pergunta, é que eu tenho capacidade pra fazer. E são muitos ensinamentos que ele me passa, assim como tá nos livros, não só os de medicina, como esse na vida dele. Moisés está super feliz de ter conseguido realizar esse sonho. Livros ele já publicou, acho que uns 10 livros da medicina, mas esse livro contando da vida dele, do coração dele, das coisas que aconteceram, foi muito especial. E ele, assim, lembrou de tudo, de todos, com o maior carinho. E a jornada da vida com ele do meu lado, nossa, é tudo de bom, tudo que eu pedi a Deus e agradeço sempre. Eu e a Camila, né, somos 2 filhas que ele tem, as 2 foram para medicina, as 2 foram para ortopedia. Ele nunca foi um incentivador, ele até quando a Camila, que é a mais velha, foi prestar faculdade, falou, poxa, por que você não faz fisioterapia? Estou montando uma clínica, uma chance que você vai ter ali um espaço. E a gente, né, quis seguir, era uma área que a gente gostava, via a dedicação dele, a alegria que a medicina trazia para a vida dele, como ele sempre fez isso com muito afeto, com muito amor. Acho que eu não me lembro de ter visto ele reclamar uma vez de sair de madrugada, de atender um paciente, de demorar numa cirurgia. E eu acho que foi o único jeito que a gente encontrou de poder estar perto dele, afinal ele é um grande workaholic, né? Acho que indo para a mesma área também foi um jeito de estar sempre pertinho dele, de acompanhar, de poder ajudar, apoiar também. E eu acho que isso acaba alimentando muito essa energia que ele tem, né, de construir coisas todo o tempo, sempre preocupado em deixar coisas pra gente também. Então é um prazer enorme poder dividir, ser colega de profissão, além de ser filha desse querido que ele é. Moisés Cohen sempre tratou o seu trabalho com respeito e profissionalismo, salvando atletas de lesões e atendendo delegados, advogados e empresários com a mesma dedicação. Amigos de longa data destacaram momentos marcantes de sua trajetória no livro. Eu tive uma lesão de ligamento cruzado e era uma lesão importante, né, no futebol. Hoje é muito comum, a gente está falando de 30 anos atrás, e numa adolescente. Então imagina, eu nem tinha começado a minha carreira do futebol e eu já estava com uma lesão que podia encerrar uma carreira que não tinha mal começado. E aí eu conheci o Dr. Moisés, né? Eu não tinha assim, a menor condições de pagar o Dr. Moisés. E o Dr. Moisés fez a cirurgia de graça. E hoje estou aqui, 45 anos, jogando futebol. Depois dessa teve mais 3, na qual eu morava fora do país e voltei somente para operar com o Dr. Moisés, porque era a única pessoa que eu confiava. Tem uma passagem que eu falo dessa minha experiência com o Dr. Moisés. Estou louca para ler o livro, mas eu sou muito grata a ele, porque de verdade poderia ser que eu não me tornasse uma jogadora de futebol se não fosse por ele. Moisés é essa figura extraordinária, é um exemplo para todos nós, é um brilhante médico e, sem dúvida nenhuma, como profissional, mas acima de tudo como ser humano, é um exemplo a ser seguido. Moisés, ele operou a minha filha, que teve um problema de joelho, ele já fez a prótese da minha esposa, de um dos joelhos, fará a de outros. Eu ouvi aqui e eu cheguei a uma conclusão. Todos que estão aqui ou já foram pacientes dele ou serão. E de modo que nós precisamos tratar muito bem o Moisés, porque ele, com o seu carinho, a sua forma de tratar, cuida de todos nós. Eu e Moisés, nós nos consideramos irmãos, com origens muito parecidas. O Moisés é nascido na Moca e eu no Ipiranga. E eu contei um pouco dessa história de começar de uma forma muito humilde, de famílias humildes, e você ir progredindo na carreira acadêmica, na carreira profissional. Então, nós somos, além de irmãos,
nós temos uma trajetória pessoal e profissional muito parecida. Moisés é um querido. A família dele também é muito próxima. O médico que eu confio a ponto de eu criar coragem para ser operado por ele. Eu acho que é uma noite brilhante de um grande ser humano e de uma grande família. Na hebraica, a gente sempre faz o Rosh Hashanah e Yom Kippur. E era no teatro e tal. E na sala maior, que a gente fez para 1.000, 2.000 pessoas, ele era o Hazan lá na sinagoga. Ele cantava logo cedinho, das 8 às 10 da manhã, e eu ia mais cedo só para ouvir o Moisés. Moisés é uma figura humana extraordinária, é um ser humano maravilhoso, é um orgulho para a comunidade. Você vê que todos os delegados de polícia são gratos se alguém quebrou um osso, ele arrumou. E afora isso, ele dá um carinho, uma atenção. É uma pessoa muito especial. Por isso, Shalom Brasil está de parabéns por estar aqui, para também prestar uma homenagem para um judeu que nos orgulha a toda a comunidade. Tem alguma história nesse livro contada por ele? Tenho. Eu contei uma história, aliás, contei várias, fiquei quase uma hora dando entrevista, mas a minha história é quando eu operei a primeira vez o joelho. Há 35 anos atrás, conheci o Dr. Moisés, policial, tinha acabado de entrar na carreira e eu operei o joelho. E quando eu fui apresentado por ele, e ele ficou muito meu amigo. E na hora de a gente conversar lá, os valores, né? Eu estava no hospital, o Dr. Moisés, eu levei o dinheiro para pagar, não sabia quanto era. Falei, doutor, eu tô com o dinheiro aqui, aquela coisa de querer pagar a parte dele, né? Porque não tinha convênio, não tinha nada. Aí ele falou assim, mas que tanto você está querendo pagar já? Ele falou, tá bom, é 50 mil dólares. Hoje é muito dinheiro, imagina na época, foi em 35 anos atrás. Eu fiquei branco, eu passei mal. Tinha acabado de fazer a cirurgia. Falou, para de mexer o saco, meu. Tá com esse dinheiro aí? Eu falei, não, doutor, eu trouxe aqui 10 mil, não sei quanto vai ser, mas 5 mil eu tenho aqui que eu... Para com isso, foi uma coisa muito gozada, que eu não esqueço nunca. Ele me deu um susto na cama, mostrando que ali já fizemos uma amizade forte. Hoje é o irmão que eu adotei para mim, que ele ajudou muito a Polícia Civil. Sempre tudo que nós pedimos, pessoas que não podem pagar, ele operou de graça. Então esse é o Dr. Moisés Cohen. Em determinada ocasião, já uns 10, 12 anos atrás, eu sofri uma lesão no joelho no ano novo. E ele subiu. Eu estava no litoral e ele também. Eu liguei para ele e falei, não, sobe imediatamente. Eu subi para São Paulo, ele também subiu. Ele falou, então já faz uma ressonância que a gente, dependendo do que for, vai operar. Eu fiz a ressonância, vi que tinha rompido o ligamento, fiz a consulta, a gente marcou a consulta, só que eu fugi. E ele, até hoje ele me cobra, porque ele sabe que eu tenho medo de injeção. Então cada vez que ele me vê, ó, a próxima vez vamos operar. Então é uma pessoa que só ajudou todo mundo, ajudou os amigos, ajuda todos que estão ao redor, a Polícia Civil, todos que precisaram. Então é uma pessoa que a gente tem muito carinho e admiração.